A paz de Cristo, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para meditar na Palavra de Deus. Jesus disse: medita nesta lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E a lei que ele fala aqui é a sua palavra, os 10 mandamentos e a sua lei que ele deu para os filhos de Israel lá no Egito, quando tirados da terra do Egito, através do seu servo Moisés, em especial a Josué. Nós estamos meditando na Palavra de Deus. O nosso assunto é: como vai ressuscitar os crentes, os salvos em Cristo Jesus? Então, o nosso assunto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós estamos do versículo 24 para frente. Amém? Então seja bem-vindo, e você, se quiser, se inscreva no canal e deixe aí seus comentários para nos auxiliar no trabalho. Temos que desvendar todos os mistérios, tudo aquilo que é ensinado a respeito da alma, do espírito e do corpo. Quem é o homem? O que é o homem? O que Deus criou? Uma alma à parte? Um corpo à parte? Um espírito à parte? Como é que Deus fez? O apóstolo Paulo deixa isso claro na carta aos Tessalonicenses. Deus criou espírito, alma e corpo. O corpo não separa. Enquanto estivermos nessa vida, a alma e o espírito não separa desse corpo, não sai desse corpo. Quando morre, a alma e o espírito, que é um só, a mesma coisa, vai dormir no pó da terra. E o corpo, esse destruído por quem? Por aquela que o criou, que é a própria terra, e os micróbios que há nela e no próprio corpo do homem. Então, quando nós falamos sobre espírito, alma e corpo, nós falamos da mesma pessoa. É o homem, é o ser humano. Quando Jesus criou todas as coisas e criou o homem lá no Éden, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Como é o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo? Não são 3 em um? Não concorda com um? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos diferentes dos anjos, nós somos diferentes dos querubins, nós somos diferentes dos serafins. Por quê? Porque eles é só isto mesmo, mas nós não. Observe que quando Deus cria o homem, que Ele faz o homem, que Ele projeta o homem na terra, no pó da terra, Ele olha para ele, para fazer o homem. Já os anjos, os querubins, os serafins, diferente. Como, por exemplo, Satanás. Satanás, o que ele tem? Os seus espíritos imundos, que são os demônios, para matar, roubar e destruir. Alguém vai... O espírito de Satanás. O espírito de Satanás é os demônios, que ele usa, que ele tem para usar. Por quê? Porque Satanás é um querubim, queridos, caído, vencido, derrotado, que tinha muita grandeza e tem até hoje. Lá na glória, ele era grande, ele era aquele que, diante de Deus, prestava reverências a Deus, ele adorava a Deus, ele regia coral a Deus. Era isso que ele fazia. Então, quando ele cai, ele perde todo esse
essa obra, esse trabalho que ele exercitava lá, quando ele cai, ele perde, ele não exercita mais. Por quê? Porque ele perdeu essa confiança com Deus, ele perdeu esse caráter diante de Deus. Então aí ele perdeu o direito de ser esse regente lá no céu. Caindo ele, não teve mais condição de ser nada, senão um vencido e derrotado. Mas Cristo nos trouxe a vida, e a vida que Ele nos trouxe, através da sua morte e da sua ressurreição, ela está ligada aqui dentro da Palavra de Deus. Para conhecermos, só lendo a Palavra de Deus. Dá uma olhada comigo no capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você vai ver do versículo 24 para frente. Diz aqui: então virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois convém que Ele reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhes sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiver sujeito, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, meus amados, meus queridos, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, como ela está escrita, como ela é. A Palavra de Deus não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino. Eu não posso fazer uma imaginação da Palavra de Deus e pegar a Palavra de Deus e tirar minhas próprias conclusões do jeito que eu penso e que eu quero. Esse é o ensino das pessoas hoje. Você vai para a igreja, o pastor tem a sua doutrina. Você vai na outra igreja, o pastor de lá tem a sua doutrina. Você vai na outra igreja, o pastor de lá tem a sua doutrina. E a Bíblia? É uma para cada um ou é uma só para todos? Como funciona? E Cristo é um que fala numa Bíblia de um jeito, outro que fala de outro, cada um tem um sentido? Não, meus amados. A Bíblia é uma coisa só. A Palavra de Deus é uma coisa só, porque vem de um Deus só. É uma palavra só, no que diz respeito, direção e orientação, e vida no Espírito e vida com Deus. Ela é uma só. Não tem mistura com ela. Mas o fulano de tal prega e fala assim, o livro do erudito tal fala assim, do pastor tal diz isso, o livro do escritor tal diz isso. E daí? O que interessa isso para você se não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada? Não vai interessar nada para nós se não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada. Pelo menos para mim não. Por quê? Porque eu sigo a Bíblia. Eu sigo a Palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 24, que haverá um tempo que esse reino que nós estamos vivendo, o reino de Deus, que começou no Éden, mas que foi manchado, caiu e foi entregue nas mãos de Satanás, o reino deste mundo, o reino que Deus deu na mão do homem para viver. Então Cristo vem para tomar esse reino outra vez, e Ele toma e dá aos homens o reino de Deus para dominar sobre essa vida, sobre esse reino. Quem entrou no reino de Deus tem domínio, quem não entrou não tem domínio. Qual é o domínio que os homens têm hoje nas igrejas? Você está vendo por aí? Eu não preciso falar sobre esse domínio que está aí. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Nós devemos entender que o nosso trabalho aqui é olhar a Bíblia e julgá-la como ela está escrita e como ela é.
para ensinar como está escrito, como ela é. O que vai acontecer com os homens, com o ser humano, quando eles morrem? Como vai acontecer com o corpo deles? O que vai acontecer com o corpo do ser humano? Então nós temos aí espírito, alma e corpo. Paulo está dizendo aqui, no capítulo de número, dá uma olhada comigo aí, lá em Salmos, de número 10, e no versículo de número 1, dá uma olhada lá para você ver comigo. Salmos 10, 110, melhor dizendo. Salmos 110, e versículo de número 1, nos diz a Bíblia: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o centro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. Olha o que o salmista está dizendo aqui. O rei Davi, ele está falando aqui sobre a vida de Cristo, a vida do Messias, que reinaria em Sião. Sião, que antes Jerusalém, Israel, terreno, e que depois que Cristo vem, não ser mais Israel terreno, ou seja, nação, a nação mais Israel, não mais é ela que tem a promessa da volta do Messias, não mais é ela que tem a promessa da salvação, agora ela tem, e todo ser humano, toda a humanidade tem a promessa da salvação, através de Cristo Jesus. Então aquela Sião, aquela Canaã, que havia nos tempos dos filhos de Israel, ela foi passada para trás. Por que ela foi passada para trás? Porque Cristo veio para implantar o seu reino através de um povo que recebeu a promessa da salvação, da ressurreição, da nova vida, da vida com Cristo. Porque Israel rejeitou, é certo, não que todos, mas até hoje ainda possa existir judeus, israelitas, que se arrependem dos seus maus caminhos e venham-se a Cristo, porque a Sião de Cristo hoje chama-se a igreja dele. Cristo reina sobre a igreja, não essa que está por aí na política, tá, queridos? Esta não. Cristo não entra nessa igreja. Cristo não vai nessa igreja de pastor brigando pela política, de presidentes adorados como estão aí, enquanto que eles só servem para assolar o pobre, para assolar o trabalhador, para fazer de você escravo. E o povo está sendo escravo e vai morrer escravo do INSS, vai morrer escravo de uma aposentadoria que ele está derrubando todo dia, que ele está pisando todo dia, que ele está humilhando todo dia. Você viu aí o que entrou agora, o que fez? E vocês brigam por causa dele e por causa do que saiu. Por isso é que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Vocês são malditos por causa disso. O preço vocês pagarão, porque vocês querem seguir esse caminho. Sai disso, igreja, vem para a verdade, para que você não seja naquele dia lançado no fogo. Por quê? Porque não vai ressuscitar na primeira ressurreição quem segue nesses caminhos. Nem segue nesses caminhos. Então, uma igreja que está nessa regra de vida, nessa prática de vida, nesse ensinamento, nessa doutrina, é uma igreja que vai perecer, ou que já está perecendo. A igreja de Cristo, ela é uma igreja que nasceu de novo, ela se tornou a Sião de Deus, aonde Cristo opera, aonde o Senhor opera, mas ela tem um fim, ou seja, ela tem um tempo aqui, não um fim. Ela tem um tempo aqui na terra. Ela tem uma obra para ser concluída, do Éden até agora, e daqui até Cristo voltar, e mais um milênio na Nova Jerusalém. Esse é o trabalho. São 7 selos, 7 anos, ou melhor, 7 milênios de vida animal, vida terrena,
vida humana. Mas e os dinossauros? Procura quem quer fazer dinossauro. Eu estou lá preocupado com dinossauro, estou preocupado com anos-luz na Terra. Ah, mas esses trazem isso para a ciência e para vocês, astrólogos, para vocês crentes que acreditam nessas coisas. Mas o cristão que conhece o Evangelho está fechando o 6º milênio de anos-luz e de vida humana, vida animal na Terra. Fechou o 6º milênio, entrou o 7º milênio, que é o milênio do descanso, que é o selo do descanso. É o 7º selo, o selo do descanso. Quando ele entrou, Cristo destruirá tudo e levará o seu povo para reinar com ele 1000 anos na Nova Jerusalém. Enquanto isso, ele vai fazer o novo céu e a nova terra, aqui nessa terra destruída, arrasada, queimada no fogo. Nesse período, está lá na superfície, dormindo no pó da terra, os ímpios, condenados, e Satanás e seus demônios, nesse grande abismo, sem vida e sem condição de fazer nada, para agir de forma alguma. Então, mas enquanto isso não se completa, Cristo está reinando na sua igreja, dando a nós toda a oportunidade de salvação para ser ressuscitado com Ele. Ele voltará em seu tempo, quando tudo estiver consumado, quando a obra estiver pronta, ou completada, realizada, Ele voltará. Eu vou ler mais aqui com vocês, em Atos dos Apóstolos. Antes passa no Salmos de número 8. Dá uma passadinha lá, Salmo de número 8. Você já está aí no Salmo de número 110. Volta atrás, Salmos de número 8. E o versículo de número 6. Diz aqui: fazei com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusesse debaixo de seus pés. Tudo pusesse debaixo dos seus pés. Quando Paulo disse, ele deu um nome que é sobre todo nome, lá em Filipenses 2, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Querido, não tem bom que não vai confessar. Não existe bom que não vai confessar. Começa de Satanás. Todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. É o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é o reverendo, é o padre, é o papa. Não interessa quem é. Todo ser humano vai bater o joelho no chão e dizer: só tu és Deus, só tu és Senhor. Toda língua vai bater o joelho no chão e confessar que Ele é Senhor. Jesus de Nazaré é um trono branco que está para ser levantado. Ainda não está levantado? Ainda não. O pregador diz: está feito, trono branco, não tem nada disso. O inferno está aí, que não tem nada de inferno queimando, nada. Não existe nada disso queimando. Vocês que ensinam que tem um inferno lá embaixo queimando e que o povo está lá se contorcendo em dor. Se você pegar o dicionário, você vai ver que coisa terrível que eles falam ali. Lá onde estão os demônios queimando. Vocês querem ir para lá? Porque Satanás nunca entrou debaixo da terra e nunca vai entrar. Aliás, nunca pisou nela, né, com seus próprios pés. Nunca. E nem vai pisar. Deus não é tonto para deixar o diabo pisar na terra, para deixar o diabo entrar embaixo da terra e descobrir os mistérios. De jeito nenhum. Não, nunca um demônio vai entrar embaixo da terra, nunca um demônio vai entrar dentro de uma sepultura. Nunca. Não existe, irmãos. Isso não existe. Isso não existe. A palavra inferno é de sofrimento, geena, sepultura, sepulcro, onde se enterram os mortos. Não existe isso de um inferno queimando lá embaixo com os demônios lá. Os demônios, de acordo com a Bíblia, está onde? Os demônios, de acordo com a Bíblia, estão nas regiões celestiais. A Bíblia diz que eles estão, Satanás e seus demônios, estão nas regiões celestiais. Leia Efésios capítulo 6 e você vê Paulo falar sobre isso.
existe. Então são conversas de pessoas que aprendeu assim e não quer admitir, não quer voltar atrás. Todo domínio, está dizendo aqui, foi entregue nas mãos do Senhor. Todos têm que prestar reverência a Ele, de se humilhar perante a Ele, de se prostrar diante dEle, para saber que Ele é Deus e que Ele é Senhor. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo de número, ou melhor, Atos Apóstolos capítulo 2. Atos 2. Abra aí comigo, por favor. Atos 2. Estou chegando aqui no livro de Atos. Cheguei. Capítulo de número 2 e versículo de número 40, ou melhor, 34. Veja o que nos diz aí a palavra de Deus. Atos 2, 34. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: diz o Senhor ao meu Senhor. Ou melhor, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Último inimigo a ser vencido, a morte. Paulo está dizendo lá em Coríntios 15: tudo será destruído, e quando tudo isso for destruído, que for aniquilado, todo o reino, todo o poder, toda a majestade, tudo que existe nessa terra, e essa terra, e esse céu que você está vendo estrelado, e esse sol e essa lua que você está vendo brilhando, quando tudo isso for acabado, destruído, tudo isso será destruído. Por causa do quê? Por causa de mim, de você. Por causa do pecado. Mas foi por causa de Satanás, foi no pecado de Satanás. Satanás tentou, você aceitou. Satanás tentou, Adão aceitou. Se Adão não aceita, não tinha nada disso. Satanás continuava amarrado. Adão aceitou, Satanás se soltou, e está aí essa destruição toda nas mãos dele. Mas a desculpa não pode existir. Por quê? Porque Cristo veio e repreendeu o diabo e amarrou o diabo, venceu o diabo. O diabo está amarrado? Para Cristo Jesus, sim. Para mim, para você e para essa igreja que está aí, não, está vivendo com ela. Eu não, quero graça com esse bicho não. Está vivendo com ela, está fazendo com ele, está fazendo a vontade dele. Como não? Como é que ele pode estar solto? Como é que ele pode estar preso? Tem gente que prega: Jesus esmagou a cabeça do diabo. Jesus esmagou a cabeça do diabo, e você fez o quê? Tem gente aí dizendo: diabo, tu não vem não que eu te acabo, que eu acabo contigo, arrasando o diabo. O diabo acabando com a igreja, o diabo está acabando com os crentes, o diabo está humilhando a igreja, está pisando na igreja, está mandando no pastor, está mandando no apóstolo, está mandando nos missionários, está mandando nos bispos. Não está mandando. E por que você está brigando por causa de política? Não está brigando, mandando, e por que você está brigando por causa de fama e de status e posição neste mundo? Como não está mandando? Você é um escravo, rapaz. E quem faz isso? Satanás. Então, Paulo está dizendo que todo esse domínio será destruído, para que se cumpra o versículo 24 de 1 Coríntios 15, e do 24 até o de número 29, para que ele reine, ele domine, ou melhor, ele reina, ele domina e ele faz tudo, mas esse comando vai ser entregue na mão do Pai. Efésios capítulo de número 1, versículo 22, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: Efésios 1, 22. A palavra de Deus não mente, é justa, é fiel. Ele diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que enche tudo em todos. Isso aqui é Cristo. E a Sião dele, a sua igreja. Ele está no comando de tudo. Vai chegar uma hora que ele vai deixar de comandar? Essa obra missionária, essa obra terrena, humana, de seres humanos, de mundo animal, de mundo vegetal, de mundo terreno, ser humano, essa vai acabar. Quando? Quando tudo for consumado. Quando ele salvar os que têm que ser salvos e abrir o 7º selo para nós ir morar na Nova Jerusalém com ele, para sempre o adorá-lo. Acompanhe Filipenses 3. Filipenses 3 e versículo de número 21. Leia. 3:21. Olha o que nos diz a palavra de Deus: que transformará o nosso corpo de humilhação para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer saber como é que você vai ressuscitar, crente fiel, que nasceu de novo? O corpo de Cristo. Como Cristo é, e nós veremos como é o corpo de Cristo. Nós estamos estudando sobre isso, como nós vamos ressuscitar. Agora, as pessoas fazem uma tremenda confusão em relação a Moisés, em relação à visão lá do Monte Tabor, da transfiguração de Cristo, dizendo: pregadores, irmãos, pregadores pentecostais, pregadores de assembleia, de tantas igrejas por aí, capaz de dizer que Moisés não foi ressuscitado e não está na glória. E o povo acredita e segue isso, né, gente? E quer que seja vencedor. Ah, por favor, tenha santa paciência, gente. Seja um pouco mais humilde, teólogo, professor, porque isso já é ignorância. Você não pode fazer um negócio desse com a palavra de Deus. Se Moisés não ressuscitou, se Moisés não está na glória, nós também não vamos para lá. Ninguém vai para lá. Porque se Moisés não ressuscitou, Cristo não ressuscitou. Não tem jeito. E eles fazem confusão, porque eles usam um monte de versículos da Bíblia e entra aí a imortalidade da alma, a não mortalidade da alma. Lá no capítulo de número 12, dá uma olhada. No Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 12, e o versículo 4 nos diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Jesus estava aqui falando com o seu seguidor, os seus apóstolos, e a multidão que o seguia. Você tem medo dos homens, dos assassinos, dos roubadores, dos que matam? Tem medo deles? Não tenha medo dos que matam o corpo. Por que Jesus diz isso, não tem medo que matam o corpo? Porque esse corpo, querido, não tem função no reino de Deus. Ele não tem vida no reino de Deus. Nós estamos vivendo nesse corpo. E esse corpo aqui é um templo que ele vai sustentar o Espírito de Deus no nosso espírito. Ele vai sustentar o espírito do homem, a alma do homem. Alma e espírito é uma coisa só. Alma, homem, corpo. A alma e o espírito é uma coisa só. O espírito, aquele que já nasceu morto. Todo homem já nasce com seu espírito morto. Morto é. Mas pregador, você ficou louco? Já nasce com o espírito morto? No que diz respeito vida com Deus, meu irmão. Vida espiritual com Deus. Já nasceu morto lá do Éden, já caiu no Éden com Adão. Quando Adão gerou o primeiro homem, ele já veio com esse espírito caído, esse espírito vencido espiritualmente, com a morte espiritual.
E o nosso espírito, que é vivo e que está dentro de nós, com essa alma que representa sensibilidade, sentimento, o centro de orientação, a nossa mente, aonde nós nos comunicamos com Deus, onde nós somos capazes de sentir as dificuldades dos outros, as nossas próprias dificuldades, onde nós somos capazes de amar, de raciocinar, para viver e entender as coisas de Deus e as coisas do inimigo, as nossas próprias vidas, as nossas próprias atitudes e ações, são a nossa alma que define, são a nossa mente que define, o nosso espírito está nas nossas mentes. Não separa alma e corpo, ou melhor, alma e espírito, e o corpo também não separa enquanto estiver aqui na terra vivos. Esses três vivos aqui na terra não separa. Mas quando o homem cai na sepultura, que o homem morre, ele é levado à sepultura, esse corpo já foi, ele é entregue, dependendo da condição e da morte que a pessoa sofreu, morreu, com que a doença que a pessoa morreu, de 30 dias já acabou, só está lá os ossos. Agora os ossos é outra coisa que precisa ser estudada. Vai ser destruído? Não, nós veremos na Bíblia. Olha os ossos de Eliseu. Olha aqui o que Jesus disse aqui, o versículo 5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Lançar no inferno. Quem, irmãos? O homem que morreu, com ele ou sem ele. Inferno, queridos, tira da cabeça, pelo amor de Cristo, para com esses pensamentos negativos, ruins. Se o homem morreu condenado, ele vai jogar o seu corpo no inferno. Sim, se o homem morreu com Cristo, ele vai jogar seu corpo no inferno. Por quê? Porque inferno é a mesma coisa com sepultura, com Geena, com Hades, com sepulcro. Essa Bíblia aqui, ó, Testemunha de Jeová, eu vou dar uma olhada nela, em Lucas capítulo de número 9, Lucas 9, e no versículo de número 4, Lucas 9, 4, olha, dá uma olhada aí comigo. Lucas 9, 4 diz assim: mas onde quer que entra, ou melhor, desculpe, deixa eu achar aqui. Desculpe, irmãos, não é Lucas 9, 4 não, tá? Peraí. É Lucas 12, 4. Eu estou acompanhando 12, 4 e estou fugindo para 9, 4. Dá uma olhada. Lucas 12, 4. Veja o que diz: além disso, eu vos digo, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso não podem fazer mais nada. Matou, não pode fazer mais nada, né? Hoje em dia, os crimes por aí, o cara mata a mulher aí por ciúmes, ou a mulher mata homens por ciúmes e por tantas coisas, para roubar, para fazer tantas coisas, corta em pedacinhos, não pode fazer mais nada. Mas quando Cristo está se referindo a isso aqui, irmãos, está falando de duas posições: céu ou condenação, salvação ou condenação. Aí ele diz aqui, versículo 5: mas eu vos indicarei quem é para temer. Temei aquele que,
depois de matar, tem autoridade para lançar na geena. Sim, eu vos digo, temei este. Tem autoridade para lançar na geena. Aonde? No sepulcro, na sepultura, no inferno. Inferno e sepultura, inferno e geena é a mesma coisa. Não existe esse lugar de sofrimento lá embaixo da terra para ninguém. Isso não existe. O sofrimento da destruição de todo ser humano que não se vê a Deus é junto com Satanás no lago de fogo depois de 1 milênio, e da nova Jerusalém construir, ou melhor, do novo céu e a nova terra construída por Cristo Jesus. Abram comigo aí Mateus. Mateus, capítulo de número 10. Essa mesma Bíblia aqui dos Testemunhos de Jeová. Vamos ver aqui o que ele diz. Mateus 10, 28. E não fiqueis temerosos dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir na geena, na sepultura, no sepulcro, a alma e o corpo. Agora vejam comigo, esta Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, Edições Paulinas, do Catolicismo Romano, o livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10. São Mateus 10. Você está acompanhando aí o versículo de número 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar na geena, na sepultura, a alma e o corpo. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Este corpo, e aí eles fazem aquela confusão de que a alma vai ser lançada no lugar, a alma vai ser lançada no outro, o corpo vai ser lançado no outro, o espírito vai ser lançado no outro. Nada disso. O homem morre, é levado à geena, à sepultura, ao inferno, que é a sepultura. Quando ele chega lá na sepultura, esse corpo é destruído, acabou. Esse corpo é pó, como diz Jesus para Jó e para todos nós. E ao pó volta novamente, a entrega a ele. O pó destrói, carne e sangue não herda o reino de Deus. Ele volta para lá. Vai o espírito com a alma dentro, que é a alma de todo homem, dormir na geena, dormir naquele inferno que é a sepultura, não em tormento, que isso não existe embaixo da terra. Esse espírito, essa alma é uma coisa só, não separa. É só você olhar a Bíblia. O corpo é separado, por isso Cristo mostrou Moisés com um novo corpo. Por isso você viu Paulo falando em Efésios, em Filipenses, vamos ressuscitar com o mesmo corpo de Cristo. Por isso Paulo está dizendo que ele carrega o comando até quando completar o 7º milênio do ser humano, que deixará de ser ser humano e passará a ser espirituais na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, com ele em Cristo Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e todo o seu exército celestial, e Satanás e seus demônios lançados na sepultura, ou melhor, no lago de fogo para ser destruído. Não existe isso de um ser jogado lá na sepultura e o outro ser jogado em outro lugar. O homem morreu, o espírito dorme, que é a alma com o espírito, vai dormir, vai para o pó da terra. O homem não tem pensamento, como disse Salomão, não tem raciocínio lá embaixo da terra, não tem sonho,
não tem planejamento, não tem obra, não tem nada. Salomão diz isso lá em Eclesiastes, não tem nada, caiu embaixo da sepultura, diz Jó, não tem mais jeito de levantar. Fica ali. O que é? A alma, o homem, o espírito, aquele que Deus criou lá no Éden, quando ele no Éden faz o homem, aquele boneco lá do pó da terra, que é aquele corpo sem sentido. Ele traz o espírito e ali coloca o espírito no homem. O homem não tinha raciocínio, não tinha pensamento, não tinha nada, imaginação nenhuma. O que ele faz? Ele sopra nas narinas do homem o hálito da vida, o fôlego da vida. Aquele espírito recebe vida, aquela alma recebe vida, então se comunica com ele em cima desse corpo que andava despido no jardim do Éden, porque não tinha comunicação com o pecado e não conhecia pecado, totalmente inocente. Então, as pessoas pregam o evangelho aqui, e ensinando isso aqui de Lucas e Mateus, eles dizem que o homem desce na sepultura e fica se contorcendo, os que não são de Cristo, lá no pó da terra, e os outros que são de Cristo, vai levado a um paraíso. Que paraíso, irmãos? O paraíso que tinha aqui com Adão foi destruído, acabou. O outro paraíso é a Nova Jerusalém, essa existirá para sempre, mas aqui na terra, mas é o seio de Abraão, outra loucura e confusão deles. Seio de Abraão, irmãos, é o pó da terra, não é os braços deles, o tórax dele, onde ele vai, não é nada disso, meu querido. Seio de Abraão é a terra conquistada por Abraão pela fé, os 4 cantos dessa terra, que é a fé de Abraão, em Isaac, Jacó, e no seu filho, com Agar, ele conquistou, com ele, com ela também, sim. Abraão conquistou tudo pela fé. Então lá no Éden, quando ele sopra o fôlego da vida, o homem recebe isso, e era santo. Ele não precisava fazer um novo céu, uma nova terra para o homem se ele não tivesse pecado, mas o homem pecou, ele foi obrigado a fazer isso, porque essa terra não tem como agradar a ele, esse céu não tem mais como agradar. Então o homem é levado para a sepultura, quando ele se arrepende do seu mal, que ele nasce de novo, e ele vai dormir no pó da terra. O ímpio é jogado na sepultura e vai dormir no pó da terra. Quando Cristo voltar para ressuscitar esse homem, esse corpo pecaminoso, de carne, que você está vendo aqui desse pregador, se estiver com Cristo, quando Cristo voltar, ele não tem mais, ele não existe mais, a terra já deu conta dele, já acabou com ele, é dela. Cristo vai pegar o meu espírito, a minha alma, que é o meu espírito, dar a ele um novo corpo, ressuscitar com o fôlego da vida novamente, para que em espírito e santidade eu volte à vida a adorá-lo para sempre. Eu volto para adorar novamente. Mas aquela que foi gerada, foi feito esse corpo, que é a terra, essa recebe o corpo quando ele é jogado na terra. Por isso que o homem pode matar o corpo, porque é da terra, é terreno, e não pode matar o que é espiritual, seja ele salvo, seja ele condenado, porque se ele for condenado, só Cristo pode destruir no lago de fogo. Dá para perceber, querido, as confusões que as pessoas fazem? A Bíblia é tão simples e o povo faz tantas confusões. Nós vamos continuar a falar sobre o assunto até que você esteja bem esclarecido do que significa nascer de novo para essa vida, e o que significa ressurreição com o corpo glorificado, que você vai entender direitinho. Amém? É só acompanhar as nossas pregações, os nossos ensinamentos. Mas você prefere aquele teólogo, que estudou muito e está te enchendo a cabeça de tudo que é mequetrefe, aí você está sem saber. Aprenda com a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo. O Seu amor é muito grande, o Seu amor é incomparável. Nós só temos a Te agradecer todos os dias, porque para onde iremos nós? Se só Tu
tens palavra de vida eterna. Isso foi a resposta dos seus apóstolos, né? Pedro, quando o Senhor fez aquele discurso, que todos se afastaram de ti, e o Senhor perguntou aos seus apóstolos: quereis vós ir também? Eles disseram: não, Senhor. Pedro disse isso para o Senhor: para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse é o erro de toda a humanidade, Pai. Seguir o conhecimento e a sabedoria humana. A sabedoria humana e o conhecimento têm valor, mas terreno. Para viver contigo e para morar contigo, só os conhecimentos espirituais. Paulo disse: não queira ser doutor da letra. A letra amada é o Espírito quem dá vida. Deus é que nós precisamos do teu Espírito para ensinar o povo a viver uma vida íntegra e correta. Ó meu Pai, muito obrigado por tudo. Tenha misericórdia dos nossos, salva a nossa nação e sara a nossa terra, Pai. Tenha misericórdia dos necessitados, dos oprimidos. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão encarcerados, dos que estão enfermos nos hospitais, os médicos, os enfermeiros. Socorre as nossas autoridades constituídas por lei. Socorre, Pai, ó meu Deus e meu Pai, os nossos políticos, que só promete mentira e ilusão para o povo. Saiu um e entrou outro, e esse prometeu, e todos voltaram para aqui esperando o que ele fez. É o que eles vão fazer, é o que todos irão fazer, porque o prazer do político é enriquecer e pisar e humilhar o necessitado. Esse é o prazer dele. Não tem como voltar atrás disso. Alguns dizem: mas ele é pastor e deputado. Entrou lá para quê? Para fazer a mesma coisa. Mas tu tem misericórdia de tudo e de todos, Senhor. Por isso é que nós não confiamos. Eu não confio em político e não confio em homem nenhum. Por quê? Porque eu mesmo sou falho. Eu sei, eu examino a mim mesmo. Como é que eu vou confiar nos homens? Principalmente quando se trata dessas coisas. Mas tu, Deus, é Deus de confiança. Obrigado pela tua palavra. Não nos deixe ensinar engano e mentira aqui, e nem interesses pessoais, mas o interesse de que o homem se humilhe, se arrependa e venha ser salvo contigo. Porque o corpo de carne será destruído, mas o corpo espiritual tu nos trará quando tu voltar para buscar a tua igreja. Obrigado, Jesus, por tudo, pelo ar que nós respiramos, pela chuva, pelo pão de cada dia, pelos ventos. Obrigado pelos, ó meu Deus e meu Pai, os obstáculos dessa vida que nós enfrentamos. Que tu nos abençoe. Obrigado pelos terremotos. Triste pelas pessoas que se perdem no terremoto, que sofrem, que morrem. É a nossa tristeza. Mas o terremoto é profético, tem que acontecer. Obrigado por essa profecia cumprida, o que significa que o Senhor está voltando. Enquanto tudo não acontecer, não tem saída. Mas lamentamos e choramos, Pai, por tantos que morrem no terremoto. Olha esse terremoto aí, Pai. Quantos perdidos, quantos que morreram. Mas o Senhor é Deus de misericórdia. Tenhas misericórdia dos sobreviventes, dos familiares que perderam os seus. Que tu, ó Deus, há de ser glorificado e que tu, ó Deus, há de operar no nosso Brasil, na nossa nação, para que sejamos a nação que te sirva e que glorifique o teu nome. Hoje e para sempre, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo.